Livro: O Inimigo Secreto. Autora: Agatha Christie. Capítulo 25. A história de Jane. Com o braço passado em torno de Jane, quase a arrastá-la, Tupence chegou finalmente à estação. Seus ouvidos atentos perceberam o ruído do trem que se aproximava. Depressa ou vamos perder o trem. Chegaram à plataforma no momento em que o trem parou. Tupence abriu a porta de um compartimento de primeira classe que estava vazio. As duas afundaram, ofegantes, nos assentos estofados. Um homem deu uma olhada no compartimento e depois seguiu para o vagão seguinte. Jane estremeceu, nervosamente. Seus olhos estavam dilatados de terror. Olhou para Tupence e balbuciou: será que é um deles? Tupence sacudiu a cabeça. Claro que não. Está tudo bem agora. Ela pegou a mão de Jane e acrescentou: Tommy não nos teria mandado pegar este trem se não tivesse certeza de que está tudo bem. Mas é que ele não os conhece como eu, exclamou a moça, estremecendo. Você não pode compreender. Foram 5 anos, 5 longos anos. Houve ocasiões em que pensei que fosse enlouquecer. Isso não tem mais importância. Está tudo acabado. Será que está mesmo? O trem estava agora em movimento, avançando pela noite a uma velocidade cada vez maior. Subitamente Jane Finn estremeceu. O que foi isso? Pensei ter visto um rosto, olhando pela janela. Não há nada ali. Veja. Tupence foi até a janela e baixou a cortina. Tem certeza? Absoluta. A outra moça achou que devia dar uma explicação. Estou me comportando como um coelho assustado, mas não consigo me controlar. Se eles me pegassem agora. Os olhos dela se arregalaram de pavor. Não, implorou Tupence. Deite-se e não pense. Pode estar certa de que Tommy não teria agido assim se não estivesse absolutamente certo do que está fazendo. Meu primo não estava tão certo. Não queria que saíssemos do carro. Tem razão, murmurou Tupence, um tanto constrangida. Em que está pensando? Perguntou Jane, abruptamente. Por que pergunta? A sua voz está esquisita. Eu estava pensando numa coisa. Mas não quero dizer nada. Ou, pelo menos, não agora. Posso estar errada, embora não acredite muito nessa possibilidade. É apenas uma ideia que já me ocorreu há bastante tempo. E tenho quase certeza de que Tommy também pensou na mesma coisa. Mas, você não precisa se preocupar agora. Haverá tempo suficiente para isso mais tarde. E pode ser até que eu esteja redondamente enganada. Agora faça o que estou dizendo. Deite-se e procure não pensar em nada. Vou tentar. As pálpebras compridas desceram sobre os olhos cor de avelã. Tupence continuou sentada, impertigada, vigilante. Contra sua vontade, estava bastante nervosa. Os olhos deslocavam-se sem parar de uma janela para outra. Já tinha verificado a posição exata da campainha de emergência. Não sabia exprimir exatamente o que estava temendo. Mas a verdade é que não sentia interiormente a mesma confiança demonstrada em suas palavras. Não que não acreditasse em Tommy, mas de vez em quando sentia-se abalada por dúvidas, sem saber se alguém tão honesto e simples como ele poderia ser um adversário à altura para a inteligência diabólica do arqui-inimigo. Se conseguissem chegar até Sir James Peel Edgerton em segurança, estaria tudo bem. Mas será que conseguiriam? Será que as forças sinistras e invisíveis do Sr. Brown já não estavam se concentrando para atacá-las? Mesmo a última imagem de Tommy, com o revólver na mão, não conseguiu tranquilizá-la. Àquela altura, Tommy já podia estar dominado, subjugado pelas forças superiores do inimigo. Tupence tratou de elaborar seu plano de campanha. Quando o trem diminuiu a velocidade, entrando em Charing Cross, Jane Finn sentou-se, estremecendo. Chegamos. Pensei que nunca iríamos conseguir. Eu tinha certeza de que conseguiríamos chegar a Londres. Se vai acontecer alguma coisa, o momento é agora. Vamos sair logo. Pegaremos um táxi. Levaram 1 minuto para atravessar a barreira, pagar a passagem e entrar em um táxi.
King's Cross, disse Tupence ao motorista. Ela teve um sobressalto nesse momento. Um homem olhou pela janela, no instante em que o táxi arrancava. Tupence teve quase certeza de que era o mesmo homem que as olhara no trem. E teve também a sensação terrível de que estavam cercadas por todos os lados. Se eles estão pensando que vamos procurar St. James, isso os despistará, explicou ela para Jane. Vão imaginar agora que estamos indo ao encontro do Sr. Carter. A casa dele fica em algum lugar ao norte de Londres. Havia um engarrafamento em Holborn no Borborino e o táxi teve que parar. Era justamente isso que Tupence estava esperando. Vamos saltar, sussurrou ela. Depressa. 2 minutos depois, elas estavam em outro táxi, seguindo para Carlton House Terrace. Isso deve tê-los despistado, comentou Tupence, satisfeita. Não posso deixar de pensar que sou um bocado esperta. Como motorista daquele outro táxi deve estar nos xingando. Mas anotei o número dele e amanhã lhe mandarei uma ordem de pagamento postal, a fim de que ele não tenha prejuízo, se for mesmo autêntico. Ei, o carro está derrapando. Houve um estrondo no momento do impacto. Outro táxi colidira com o carro delas. Num relance, Tupence saltou. Um guarda estava se aproximando. Antes que ele chegasse, Tupence entregou 5 shillings ao motorista e desapareceu no meio da multidão em companhia de Jane. Falta pouco agora, disse ela, pois o acidente ocorrerá perto da Trafalgar Square. Acha que a colisão foi acidental ou deliberada? Não sei. Pode ter sido qualquer uma das duas. De mãos dadas, as duas moças caminharam apressadamente. Subitamente, Tupence disse: pode ser imaginação minha, mas tenho a sensação de que alguém está nos seguindo. Depressa, murmurou Jane. Oh, depressa. Elas estavam agora na esquina da Carlton House Terrace e sentiam-se um pouco mais animadas. De repente, um homem imenso e aparentemente embriagado barrou-lhes a passagem. Boa noite, moças, disse ele, a voz engrolada. Para onde estão indo tão depressa? Deixe-nos passar, por favor, disse Tupence firmemente. Ora, quero apenas dar uma palavrinha à sua linda amiguinha. O homem estendeu a mão muito firme e agarrou o ombro de Jane. Tupence ouviu passos atrás delas. Não procurou verificar se eram de amigos ou inimigos. Abaixando a cabeça, ela repetiu uma manobra dos seus tempos de criança, acertando uma cabeçada na ampla barriga do agressor. O resultado dessa tática pouco esportiva foi imediato. Abruptamente, o homem caiu sentado na calçada. Tupence e Jane saíram correndo. A casa que procuravam ficava um pouco mais adiante. Outros passos ecoavam atrás delas. Estavam ofegantes, respirando com dificuldade, quando alcançaram a porta da casa de Sir James. Tupence puxou a campainha, enquanto Jane batia com a aldrava. O homem que as detivera chegou ao pé da escada. Hesitou por um momento e nesse instante a porta foi aberta. As duas cambalearam para dentro do saguão. Sir James saiu da biblioteca. O que está acontecendo? Ele se adiantou rapidamente e estendeu o braço para amparar Jane, que cambaleava, prestes a desfalecer. Levou-a até a biblioteca e deitou-a em um sofá de couro. Despejou um pouco de conhaque em um copo e obrigou-a a beber. Com um suspiro, Jane sentou-se, os olhos ainda arregalados, apavorados. Está tudo bem agora. Não precisa temer mais nada, menina. Está segura aqui. A respiração de Jane foi se normalizando e a cor voltou a seu rosto. Sir James olhou para Tupence com uma expressão estranha. Quer dizer então que não está morta, senhorita Tupence, assim como Tommy também não estava. Não é muito fácil liquidar os jovens aventureiros, gabou-se Tupence. É o que está parecendo. Estou certo ao pensar que o empreendimento conjunto terminou com sucesso e que ele virou-se para a moça, sentada no sofá. É a senhorita Jane Finn? Sou realmente Jane Finn, murmurou a moça.
e tenho muita coisa para contar ao Senhor. Assim que estiver mais forte. Não, tem que ser agora. Eu me sentirei mais segura depois de lhe contar tudo o que sei. Como achar melhor? Sir James sentou-se em uma das poltronas de couro diante do sofá. Em voz baixa, Jane começou a contar sua história. Vim para cá no Lusitânia, a caminho de Paris. Pensava muito na guerra e queria ajudar, de um jeito ou de outro. Tinha estudado francês e minha professora informou que precisavam de ajuda no hospital de Paris. Escrevi uma carta, oferecendo meus serviços. Aceitaram. Como não tinha parentes próximos, não foi difícil tomar as providências necessárias. Quando Lusitânia foi torpedeado, um homem veio falar comigo. Eu já o tinha notado antes, mais de uma vez, e havia ficado com a impressão de que ele estava com medo de alguém ou de alguma coisa. Perguntou-me se eu era uma norte-americana patriota e disse que estava levando documentos de importância vital para os aliados. Pediu-me que ficasse com os documentos. Eu deveria ficar esperando por um anúncio no Times. Se não aparecesse em 3 dias, deveria levar os documentos ao embaixador norte-americano. A maior parte do que se seguiu ainda parece um pesadelo. De vez em quando, sonho com tudo. Vou relatar essa parte da maneira mais breve possível. O Sr. Danvers pediu que eu tivesse cautela. Podia ter sido seguido desde Nova York, embora achasse que não. A princípio, não desconfiei de nada. Mas no bote, a caminho de Oleade, comecei a me sentir apreensiva. Havia uma mulher que procurava me ajudar a todo instante e tentava fazer amizade comigo. Era a Sra. Vandermeer. Não pude deixar de me sentir grata pela maneira bondosa com que ela me tratava. Apesar disso, sentia durante todo o tempo que havia algo nela que não me agradava. No barco irlandês, observei-a conversando com alguns homens de aparência esquisita. Pelo jeito como olhavam, compreendi que estavam falando a meu respeito. Jane continuou seu relato. Lembrei-me de que a Sra. Vandermeer estava bem perto de mim no Lusitânia no momento em que o Sr. Danvers me entregará o pacote. Antes disso, ela tentará inclusive iniciar conversa com ele. Comecei a ficar apavorada, mas não sabia o que fazer. Pensei em ficar em Oleade, e não ir para Londres naquele mesmo dia. Mas logo compreendi que isso seria tolice. Tinha que me comportar como se não tivesse percebido coisa alguma e esperar que acontecesse o melhor. Não via qualquer possibilidade de eles me agarrarem se me mantivesse vigilante. Já havia tomado uma precaução. Abri o oleado, substituí os documentos por papéis em branco e costurei-o novamente. Assim, não teria qualquer importância se alguém me roubasse o pacote. Mas fiquei sem saber o que fazer com os documentos. Finalmente, tive uma ideia. Desdobrei-os, pois eram apenas 2 folhas, e coloquei-os entre 2 páginas de anúncios de uma revista. Colei as 2 páginas pelas beiras com cola tirada de um envelope, e enfiei a revista no bolso do meu casacão. Chegando a Oleade, tentei entrar num compartimento do trem em companhia de pessoas que me parecessem direitas. Mas, estranhamente, parecia-me haver sempre uma multidão me cercando, empurrando-me na direção para a qual não desejava ir. Era algo apavorante. Por fim, acabei no mesmo compartimento da Sra. Vandermeer. Saí para o corredor, mas todos os outros compartimentos estavam cheios. Não tive outro jeito a não ser voltar e ficar sentada lá mesmo. Consolei-me com o pensamento de que havia outras pessoas no compartimento, como um homem bastante simpático e a esposa, sentados no outro banco. Assim, senti-me quase feliz, até nos aproximarmos de Londres. Recostei-me no banco e fechei os olhos. Creio que eles pensaram que eu estava dormindo. Mas meus olhos não estavam totalmente fechados e de repente avistei o homem simpático tirar alguma coisa de sua mochila e entregar à Sra. Vandermeer, e ao fazê-lo, piscou para ela. Jane seguiu em sua narrativa. Não posso dizer o quanto aquela piscadela me deixou aterrorizada.
A única coisa em que pensei foi sair para o corredor o mais depressa possível. Levantei-me, procurando parecer natural e tranquila. Talvez eles tenham percebido alguma coisa, não posso dizer com certeza. O fato é que de repente a senhora Vandermeyer gritou agora, encostando algo em minha boca e nariz, enquanto eu tentava gritar. Um instante depois, recebi um golpe violento na cabeça. Jane Finn fez uma pausa, estremecendo. Sir James murmurou algumas palavras de simpatia. Um minuto depois, ela recomeçou a falar. Não sei quanto tempo passou até que eu recuperasse os sentidos. Não me sentia bem. O estômago estava embrulhado. Descobri que estava deitada numa cama imunda. Havia um biombo ao redor, mas pude ouvir duas pessoas conversando no quarto. A senhora Vandermeyer era uma delas. Tentei escutar, mas a princípio não pude entender direito as palavras. Quando finalmente comecei a compreender o que estava acontecendo, fiquei tão apavorada que não sei como não soltei um grito. Eles ainda não haviam encontrado os papéis. Tinham descoberto as folhas em branco dentro do oleado e ficaram furiosos. Não sabiam se eu trocar os papéis ou se Danvers estava levando documentos falsos, enquanto os verdadeiros eram despachados por outro portador. Falaram em me torturar para descobrir. Jane Finn fechou os olhos por um instante. Eu nunca soubera antes o que era o medo, medo de verdade, terrível, que domina inteiramente a gente. Em determinado momento, eles foram me olhar. Fechei os olhos e fingi que continuava inconsciente. Tive medo de que ouvissem as batidas do meu coração. Mas eles logo se retiraram. Comecei a pensar desesperadamente. O que podia fazer? Sabia que não conseguiria resistir à tortura por muito tempo. Subitamente pensei na perda da memória. O assunto sempre me interessara e tinha lido bastante a respeito. Sabia perfeitamente como fingir. E se o blefe desse certo, podia me salvar. Fiz uma prece e respirei fundo. Depois, abri os olhos e comecei a balbuciar, em francês. A senhora Vandermeyer contornou imediatamente o biombo. O rosto dela tinha uma expressão tão diabólica que quase morri. Mas sorri-lhe, timidamente, indagando em francês onde estava. Percebi que ela ficou perplexa. Chamou o homem com quem estivera conversando. Ele ficou parado junto ao biombo, com o rosto nas sombras. Falou-me em francês. Tinha uma voz suave e tranquila. Mas não sei por que assustou-me mais que a mulher. Tive a sensação de que ele via até o fundo de mim. Mas continuei a desempenhar o papel, perguntei novamente onde estava e depois disse que havia alguma coisa de que precisava me lembrar, mas que, no momento minha mente parecia estar totalmente vazia. Fui parecendo cada vez mais aflita. O homem perguntou qual era o meu nome. Eu disse que não sabia, que não conseguia me lembrar de nada. De repente, ele me segurou o pulso e começou a torcê-lo. A dor era terrível. Soltei um grito. Ele continuou a torcer. Gritei e gritei uma porção de vezes. Mas, de alguma forma, consegui só gritar coisas em francês. Não sei por quanto tempo mais conseguiria aguentar. Mas, felizmente, desmaiei. A última coisa que ouvi foi a voz dele dizer: não é um blefe. Além do mais, uma garota da idade dela não saberia o bastante para fazer uma encenação dessas. Acho que ele estava esquecendo que as garotas norte-americanas são mais maduras que as inglesas e se interessam mais por assuntos científicos. A história ganhava tons cada vez mais dramáticos. Quando recuperei os sentidos, a senhora Vandermeyer estava me tratando com extrema gentileza. Falou-me em francês, disse que eu sofrera um choque muito grande e estivera bastante doente. Garantiu que em breve eu estaria melhor. Fingi estar aturdida, murmurei algo a respeito do médico que me machucara o pulso. Ela ficou aliviada ao ouvir tais palavras. Ela acabou saindo do quarto. Mas continuei desconfiada e fiquei deitada por mais algum tempo. Depois me levantei e caminhei pelo quarto, examinando-o. Achei que não haveria qualquer problema se alguém estivesse me observando, pois minha atitude era bastante natural.
dadas as circunstâncias. Era um quartinho miserável e imundo. Não tinha janelas, o que parecia muito estranho. Imaginei que a porta devia estar trancada, mas não tentei abri-la. Havia algumas gravuras antigas nas paredes, representando cenas do Fausto. Os dois espectadores de Jane soltaram uma exclamação de reconhecimento simultânea. A moça assentiu. É o mesmo lugar no Sorro onde o Sr. Beresford esteve aprisionado. É claro que, naquela ocasião, eu nem sequer sabia que estava em Londres. Havia uma coisa que me preocupava terrivelmente. Mas meu coração disparou de alívio quando avistei o casacão jogado em cima de uma cadeira, com a revista enrolada e ainda enfiada no bolso. Se ao menos eu pudesse ter certeza de que não estava sendo observada. Examinei as paredes com toda atenção. Não parecia haver qualquer buraco. Apesar disso, eu tinha certeza de que devia ter. De repente, sentei-me na beira da mesa e levei as mãos ao rosto, pondo-me a soluçar. Mon Dieu. Tenho ouvidos muito aguçados. Ouvi nitidamente o farfalhar de um vestido e um pequeno rangido. Foi o bastante para mim. Tinha agora certeza de que estava sendo observada. Deitei-me na cama e dali a pouco a senhora Vandermeer trouxe-me o jantar. Continuava a me tratar com toda suavidade. Imaginei que haviam pedido a ela que tentasse conquistar minha confiança. Ela me mostrou o pacote do oleado e me perguntou se o reconhecia, observando-me atentamente com seus olhos de lince. Peguei-o e revirei-o entre as mãos com uma expressão aturdida. Depois, sacudi a cabeça. Disse que tinha a sensação de que devia me recordar de alguma coisa, que tudo parecia estar voltando, mas minha mente voltava a ficar em branco antes que pudesse apreender alguma coisa. Ela me disse então que eu era sua sobrinha e que devia chamá-la de tia Rita. Assim a chamei, obedientemente. Ela acrescentou que eu não devia me preocupar, que minha memória em breve voltaria. Foi uma noite horrível. Fiz um plano enquanto esperava que ela voltasse. Os documentos tinham estado em segurança até aquele momento, mas eu não podia correr o risco de deixá-los na revista por mais tempo. A qualquer momento podiam folhear a revista. Fiquei acordada, deitada na cama, até calcular que já deviam ser 2 horas. Levantei-me o mais silenciosamente possível, fui tateando no escuro pela parede da esquerda. Cuidadosamente, tirei um dos quadros da parede, o de Marguerite, com a caixa de joias. Fui até o casacão na cadeira, peguei a revista e mais 2 ou 3 envelopes que tinha guardado. Depois, fui até o lavatório e umedeci o papel pardo atrás da gravura. Já tinha arrancado as 2 páginas da revista. Coloquei-as, com as folhas tão importantes entre elas, atrás da gravura e pus o papel pardo por cima, colando-o com um pouco de cola que tirei dos envelopes. Ninguém poderia reparar que eu mexera no quadro. Tornei a pendurá-lo, pus a revista no bolso do casacão e voltei para a cama. Estava satisfeita com o meu esconderijo. Eles jamais pensariam em procurar nos próprios quadros. E fiquei com a esperança de que chegassem à conclusão de que Danvers estava levando apenas papéis falsos, acabassem me deixando ir embora. Para dizer a verdade, acho que foi exatamente isso o que eles pensaram, pelo menos a princípio, o que de certa forma era bastante perigoso para mim. Descobri mais tarde que quase me liquidaram naquela ocasião, pois nunca chegaram a cogitar em me deixar ir embora. Mas o primeiro homem, que era o chefe, preferiu me manter viva, achando que havia a possibilidade de eu ter escondido os documentos e poder revelar onde estavam se recuperasse a memória. Observaram-me constantemente, durante semanas a fio. De vez em quando, interrogavam-me por horas e horas. De alguma forma, consegui resistir, mas a tensão era terrível. Jane continuou a relatar sua aventura. Levaram-me de volta à Irlanda, reconstituindo todo o percurso até Londres, prevendo a possibilidade de eu ter escondido os documentos em Holt. Falaram-me de uma jovem, parente da senhora Vandermeer, cuja mente ficará afetada pelo afundamento do Lusitânia.
Não havia ninguém a quem eu pudesse pedir socorro sem me denunciar. Se tentasse e fracassasse, o que parecia inevitável, pois a senhora Vandermeyer parecia rica e se vestia muito bem, o que me fazia concluir que, no caso de ser a palavra dela contra a minha, ela não teria a menor dificuldade em convencer as autoridades de que eu sofria das faculdades mentais e que tal denúncia fazia parte do complexo de perseguição. Sentia que iria sofrer horrores indescritíveis que se abateriam sobre mim no momento em que descobrissem que a perda de memória não passava de um blefe. Sir James assentiu com uma expressão compreensiva e comentou: a senhora Vandermeyer era uma mulher de grande personalidade. Com isso e mais a sua posição social, não teria a menor dificuldade em fazer prevalecer a palavra dela contra a sua. Suas acusações sensacionais não receberiam o menor crédito. Foi exatamente o que pensei. Acabei sendo enviada para um sanatório em Bournemouth. A princípio, fiquei sem saber se era um sanatório de verdade ou apenas uma farsa. Uma enfermeira cuidava de mim. Eu era uma paciente especial. A enfermeira parecia tão simpática e normal que acabei tomando a decisão de confiar nela. Foi por muita sorte que não caí na armadilha. Uma tarde, a porta do meu quarto estava entreaberta e ouvi-a conversando com alguém no corredor. Ela era da quadrilha. Ainda pensavam que eu podia estar blefando e colocaram-na cuidando de mim para se certificarem. Depois disso, perdi inteiramente a coragem. Não me atrevia a confiar em ninguém. Creio que quase hipnotizei a mim mesma. Depois de algum tempo, havia praticamente esquecido que era na realidade Jane Finn. Estava tão empenhada em representar o papel de Janete Vandermeyer que meus nervos começaram a pregar-me peças. Fiquei realmente doente. Passei meses imersa num estado de semiletargia. Achei que iria morrer em breve e que nada importava. Dizem que uma pessoa sã, trancada no asilo de lunáticos, pode perfeitamente acabar insana também. Acho que era isso que estava acontecendo comigo. Desempenhar meu papel tornou-se uma espécie de segunda natureza para mim. No fim, sequer me sentia infeliz, estava apenas apática. Nada parecia ter qualquer importância. E os anos foram passando. Jane prosseguiu. E um dia, subitamente, tudo começou a mudar. A senhora Vandermeyer veio de Londres para me visitar. Ela e o médico me fizeram perguntas. Cogitaram diversos tratamentos. Falaram em me mandar para um especialista em Paris. Mas acabaram concluindo que não podiam correr esse risco. Houve algo que parecia indicar que outras pessoas amigas, estavam à minha procura. Soube depois que a enfermeira que cuidara de mim tinha ido para Paris e consultado um especialista, como se fosse eu. O médico submetera-a a diversos testes e verificara que a perda de memória dela era fraudulenta. Mas ela anotou os métodos dele e os reproduziu em mim. Tenho a impressão de que eu não conseguiria enganar um especialista por muito tempo. Afinal, um homem que passa a vida inteira estudando um assunto não se deixa enganar com facilidade. Mas, de qualquer forma, consegui enganá-los outra vez. O fato de eu já não me enxergar mais como Jane Finn tornou tudo mais fácil. Uma noite, levaram-me de volta a Londres, inesperadamente. Fomos para casa no Sorro. Senti-me diferente a partir do momento em que deixei o sanatório, como se algo que estivera enterrado por muito tempo dentro de mim começasse a despertar novamente. Mandaram-me servir o Sr. Beresford. É claro que eu não sabia o nome dele na ocasião. Fiquei desconfiada, pensei que se tratava de outra armadilha. Mas ele parecia tão honesto que comecei a pensar que talvez não fosse. Contudo, continuei a tomar cuidado com tudo o que dizia, pois sabia que podíamos ser ouvidos. Há um pequeno orifício no alto da parede. Mas numa tarde de domingo, chegou uma mensagem. Todos eles ficaram perturbados. Sem que soubessem, escutei a conversa. E descobri que tinham recebido uma ordem para matar o Sr. Beresford. Não preciso contar o que aconteceu a seguir.
pois já sabem de tudo. Quando estávamos na porta, achei que ainda teria tempo de correr até lá em cima e pegar os documentos. Mas fui apanhada. Por isso, gritei para que ele fugisse sozinho. E disse também que queria voltar para Marguerite. Gritei o nome 3 vezes bem alto. Sabia que os outros pensariam que estava me referindo à senhora Vandermeyer, mas esperava que o Sr. Beresford pensasse na gravura. Ele havia tirado o quadro da parede no primeiro dia, o que me fizera hesitar em confiar nele. Jennifer fez uma pausa e Sir James perguntou: quer dizer que os documentos ainda estão atrás do quadro na parede daquele quarto? Exatamente. A moça afundou no sofá, exausta após o esforço de relatar toda a história. Sir James levantou-se e olhou o relógio. Vamos. Temos que ir lá imediatamente. Esta noite? Indagou Tupence, surpresa. Amanhã pode ser tarde demais, disse Sir James solenemente. Além disso, se formos esta noite talvez tenhamos a oportunidade de capturar o grande supercriminoso. Sr. Brown. Houve um longo momento de silêncio, até que Sir James voltou a falar. Não resta a menor dúvida de que vocês duas foram seguidas até aqui. Quando deixarmos esta casa, seremos seguidos também, mas ninguém irá nos molestar. O plano do Sr. Brown é deixar que o levemos ao lugar onde estão os documentos. Mas a casa no Sorro está sob vigilância da polícia, dia e noite. Há vários homens postados em torno dela. Quando entrarmos na casa, o Sr. Brown não irá recuar. Irá arriscar tudo, na esperança de chegar ao pavio para explodir o barril de pólvora. E vai imaginar que não corre grande risco, já que entrará disfarçado como um amigo. Tupence corou e depois falou impulsivamente. Mas há uma coisa que ainda não sabe, algo que não lhe contamos. Os olhos dela se fixaram em Jane, na maior perplexidade. E o que é? Indagou Sir James bruscamente. Não pode haver hesitação, senhorita Tupence. Precisamos estar absolutamente certos de tudo. Mas Tupence de repente parecia estar tendo dificuldade em falar. É tão difícil, se eu estiver errada, seria terrível. Ela fitava Jane, que de nada desconfiava, com uma expressão angustiada, e acrescentou enigmaticamente: você nunca me perdoaria, Jane. Quer que eu a ajude, não quer? Sugeriu Sir James. Por favor, você sabe quem é o Sr. Brown, não é mesmo? Sei sim, respondeu o advogado com um tom sério. Finalmente eu sei. Finalmente. Mas eu pensei. Ela interrompeu a frase no meio. Pensou corretamente, senhorita Tupence. Há algum tempo que estou certo da identidade dele. Para ser mais exato, desde a noite da morte misteriosa da senhora Vandermeyer. Tupence deixou escapar uma exclamação de alívio. Sir James continuou. Só havia 2 explicações possíveis para a morte da senhora Vandermeyer. Ou o cloral foi administrado por ela mesma, uma teoria que rejeito totalmente, ou então o quê? Ou então foi administrado no conhaque que deu a ela. Só 3 pessoas tocaram naquele conhaque. Você, eu, e o Sr. Julius Ersheimer. Jennifer remexeu-se no sofá, olhando atonita para o advogado. A princípio, tal possibilidade pareceu-me inteiramente impossível. O Sr. Ersheimer, como filho de um famoso milionário, era uma pessoa bastante conhecida nos Estados Unidos. Parecia impossível que ele e o Sr. Brown pudessem ser a mesma pessoa. Mas não se pode escapar à lógica dos fatos. É preciso aceitar as coisas como são. Lembre-se do nervosismo súbito e inexplicável da senhora Vandermeyer. Era outra prova, se é que alguma prova era necessária. Depois, aproveitei a primeira oportunidade para lhe fazer uma insinuação. Por algumas coisas que o Sr. Ersheimer disse em Manchester, calculei que tinha compreendido e agido com base na minha insinuação. Empenhei-me, então, em provar que o impossível era possível. O Sr. Beresford me telefonou e informou, o que eu já desconfiava, que a fotografia da senhorita
Jane Finn jamais saíra das mãos do Sr. Hersheimer, mas a moça interrompeu, levantando-se e gritando furiosamente. O que está querendo insinuar? Que o Sr. Brown é Julius, meu próprio primo? Não, senhorita Finn, não é seu primo, disse Sir James inesperadamente. O homem que se intitula Julius Hersheimer não tem qualquer parentesco com a senhorita. Capítulo 26. As palavras de Sir James tiveram o efeito de uma bomba. As duas moças ficaram atônitas. O advogado foi até a escrivaninha e voltou com um pequeno recorte de jornal, que entregou a Jane. Tupence leu por cima do ombro da moça. O Sr. Carter teria reconhecido aquele recorte. Era a notícia do homem misterioso que fora encontrado morto em Nova York. Como eu estava dizendo à senhorita Tupence, recomeçou o advogado, tomei a decisão de provar que o impossível era possível. O grande obstáculo era o fato inegável de que Julius Hersheimer não era um nome fictício. Quando descobri essa notícia, compreendi que meu problema estava resolvido. Julius Hersheimer havia tomado a decisão de descobrir o que acontecerá com sua prima. Foi para o oeste norte-americano, onde obteve notícias dela e uma fotografia para ajudá-lo na busca. Na véspera de sua partida de Nova York foi assassinado. Vestiram o cadáver com roupas andrajosas e desfiguraram o rosto, para evitar a identificação. O Sr. Brown tomou lugar dele e partiu para a Inglaterra. Nenhum dos amigos mais chegados de Hersheimer o viu imediatamente antes da partida. E se tivessem visto, isso não teria feito muita diferença, pois a caracterização era perfeita. Desde então, o Sr. Brown é unha e carne com aqueles que estão empenhados em destruí-lo. Conhece todos os segredos deles. Só esteve muito perto do desastre uma vez. A senhora Vandermeyer conhecia o segredo dele, e jamais poderia imaginar que iriam oferecer uma soma tão fabulosa na tentativa de suborná-la. Mas se a senhorita Tupence não tivesse mudado de ideia, a senhora Vandermeyer já estaria muito longe do apartamento quando lá chegássemos. O Sr. Brown percebeu que estava prestes a ser denunciado, e adotou uma medida desesperada, imaginando que não iriam desconfiar dele, em sua falsa personalidade. E quase conseguiu. Não consigo acreditar, murmurou Jane. Ele parecia tão maravilhoso. O verdadeiro Julius Hersheimer era de fato um sujeito esplêndido, senhorita Finn. E o Sr. Brown é um ator de primeira. Mas pergunte à senhorita Tupence se ela também não suspeitava dele. Jane virou-se para Tupence, com uma súplica muda. Tupence limitou-se a assentir. Eu não queria dizer, Jane, pois sabia que isso iria magoá-la. Além do mais, não tinha certeza. Ainda não compreendo por que ele nos salvou, se é de fato o Sr. Brown. Foi Julius Hersheimer quem ajudou-as a escapar. Tupence relatou a Sir James os acontecimentos daquela noite, concluindo. Mas ainda não consigo compreender por quê. Não consegue? Pois eu posso perfeitamente compreender. E o jovem Beresford também pode, a julgar por seus atos. Como última chance, era preciso deixar Jane Finn escapar, e a fuga tinha que ser arquitetada de tal maneira que ela não suspeitasse que era encenada. Eles não se incomodariam com a presença do jovem Beresford nas proximidades, talvez até, se necessário fosse, comunicando-se com você. Cuidariam dele devidamente se começasse a interferir demais. E de repente, Julius Hersheimer entra em cena inesperadamente e salva as duas, de forma tanto melodramática. Balas voam por toda parte, mas ninguém é atingido. O que aconteceria em seguida? Iriam direto para casa no Sorro e a senhorita Finn provavelmente confiaria os documentos à guarda do primo. Ou se o próprio Julius Hersheimer conduzisse a busca, fingiria que já encontrara o quadro saqueado. Com certeza, ele encontraria uma dúzia de maneiras diferentes de resolver o problema, mas o resultado final seria sempre o mesmo. E tenho a impressão de que, em seguida, aconteceria algum
Acidente com vocês duas. Afinal, sabem demais, o que é uma tremenda inconveniência para eles. Admito que fui apanhado de surpresa em muitos pontos. Mas houve alguém que não se deixou enganar. Foi Tommy, murmurou Tupence, suavemente. Exatamente. Quando chegou o momento de se livrarem dele, o jovem Beresford provou que era mais esperto do que imaginavam. Seja como for, não estou muito tranquilo com relação a ele. Por quê? Porque Julius Ersheimer é o Sr. Brown. E é preciso mais que um homem e um revólver para conter o Sr. Brown. Tupence empalideceu ligeiramente. O que podemos fazer? Nada, enquanto não formos até a casa no Sorro. Se Beresford ainda estiver controlando a situação, não há o que temer. Se isso não acontecer e o inimigo vier à nossa procura, estaremos preparados. Sir James pegou um revólver na gaveta da escrivaninha e guardou-o no bolso do casaco. Já podemos ir, sei que nem adianta sugerir que não vá, senhorita Tupence. Eu não deixaria de ir por nada nesse mundo. Mas sugiro que a senhorita Finn fique aqui. Estará perfeitamente segura e imagino que esteja esgotada depois de tudo por que passou. Mas, para surpresa de Tupence, Jane sacudiu a cabeça. Não ficarei aqui. Prefiro ir junto. Aqueles papéis foram confiados a mim. Tenho que ir até o fim. E já estou me sentindo muito melhor. Sir James mandou que trouxessem o carro. Durante a curta viagem, o coração de Tupence batia de maneira descompassada. Apesar das apreensões momentâneas em relação a Tommy, não podia deixar de se sentir exultante. Iam vencer. O carro parou na esquina da praça e os três saltaram. Sir James dirigiu-se até um policial à paisana que estava de vigia, juntamente com vários outros homens, e falou-lhe por um momento. Depois, voltou para junto das moças. Ninguém entrou na casa até agora. Estão vigiando também os fundos da casa, e por isso podem ter certeza. Quem quer que tente entrar depois de nós será preso imediatamente. Vamos. Um outro policial lhe entregou a chave. Todos conheciam Sir James. Também tinham ordens para respeitar Tupence. Só não conheciam a terceira pessoa do grupo. Os três entraram na casa e fecharam a porta. Subiram lentamente a escada. Lá no alto, estava a cortina rasgada atrás da qual Tommy se escondera no primeiro dia. Tupence ouvirá a história por Jane, quando a moça ainda se apresentava como Annette. Ela olhou para o veludo rasgado e puído com o maior interesse. Mesmo agora, podia quase jurar que estava se mexendo, como se houvesse alguém ali atrás. A ilusão era tão forte que ela quase teve a impressão de enxergar os contornos de um corpo. Se o Sr. Brown Julius estivesse à espera. Era impossível, é claro. Contudo, Tupence quase voltou para entreabrir a cortina e se certificar. Entraram no quarto-prisão. Ali não havia lugar para ninguém se esconder, pensou Tupence, soltando um suspiro de alívio. Censurou a si mesma com toda veemência. Não podia permitir que suas fantasias a dominassem. Tinha que resistir àquela insistente sensação de que o Sr. Brown estava na casa. Ei, o que seria aquilo? Passos furtivos na escada? Havia mais alguém na casa. Ela estava simplesmente ficando histérica. Jane foi direto ao quadro de Marguerite. Tirou-o da parede, as mãos firmes. Estava coberto por uma camada de poeira. Tinha algumas teias de aranha. Sir James entregou-lhe um canivete e ela cortou o papel pardo de trás. As páginas de anúncio da revista caíram no chão. Jane pegou. Separando-as, tirou 2 folhas finas cobertas por palavras. Desta vez não era um embuste. Era o verdadeiro tratado que estava ali. Conseguimos! Exclamou Tupence. Finalmente! Era um momento emocionante. Ela esqueceu os rangidos tênues, os ruídos imaginários que ouvirá um minuto antes. Os três olhavam fixamente para as 2 folhas que Jane segurava. Sir James pegou-as e examinou com atenção. É isso mesmo, disse ele finalmente.
Este é o esboço do malfadado tratado. Conseguimos. Repetiu Tupence. Havia um tom respeitoso, quase de incredulidade, em sua voz. Sir James dobrou as 2 folhas cuidadosamente e guardou-as no bolso. Depois, correu os olhos pelo quartinho miserável. Foi aqui que o nosso jovem amigo ficou confinado por tanto tempo, não é mesmo? Disse ele. É um quarto realmente sinistro. Devem ter notado a ausência de janelas e a espessura da porta. O que quer que acontecesse aqui, jamais seria ouvido no mundo exterior. Tupence estremeceu. Aquelas palavras despertaram um vago alarme nela. E se houvesse mais alguém escondido na casa? E se esse alguém fechasse a porta subitamente e os deixasse presos ali dentro, para morrerem, como ratos em uma armadilha? Um instante depois, ela compreendeu o absurdo de tal pensamento. A casa estava cercada pela polícia. Se eles não saíssem, a polícia não hesitaria em entrar e revistá-la meticulosamente. Tupence sorriu de sua própria tolice. Estremeceu ao levantar a cabeça, descobrindo que Sir James a fitava. Ele assentiu. Tem toda a razão, senhorita Tupence. Está farejando o perigo. Pois eu também estou. E o mesmo acontece com a senhorita Finn. É isso mesmo, admitiu Jane. Sei que é um absurdo, mas não consigo me controlar. Sir James tornou a assentir. Está sentindo. Todos nós estamos sentindo a presença do Sr. Brown. Tupence fez um movimento e ele acrescentou. Não há como duvidar, o Sr. Brown está aqui. Nesta casa? Neste quarto. Será que ainda não perceberam? Eu sou o Sr. Brown. Estupefatas, incrédulas, as 2 moças ficaram paralisadas, fitando. As próprias feições de Sir James haviam mudado. Era um homem diferente que estava agora diante delas. Ele sorriu, um sorriso lento e cruel. Nenhuma das 2 deixará este quarto viva. Acabaram de dizer que nós conseguimos. Eu consegui. O esboço do tratado está agora em meu poder. O sorriso se alargou e os olhos se fixaram em Tupence. Quer que eu lhe diga o que acontecerá? Mais cedo ou mais tarde a polícia entrará nesta casa e encontrará 3 vítimas do Sr. Brown. 3 e não 2, entende? Mas felizmente a terceira não estará morta, mas apenas ferida. E poderá descrever com riqueza de detalhes o agressor. O tratado está em poder do Sr. Brown. Assim, ninguém pensará em revistar os bolsos de Sir James Edgerton. Ele virou-se para Jane. Conseguiu ser mais esperta do que eu. Tenho que lhe dar os parabéns. Mas jamais conseguirá repetir a façanha. Houve um pequeno ruído atrás dele. Mas inebriado pelo sucesso, Sir James não virou a cabeça para ver o que era. Enfiou a mão no bolso. Fim da linha para os jovens aventureiros, disse ele, erguendo lentamente a automática. E foi nesse momento que mãos de ferro o agarraram por trás. O revólver foi arrancado de sua mão. E a voz arrastada de Julius Ersheimer disse: acho que foi apanhada em flagrante, com a boca na botija. O sangue subiu ao rosto do advogado. Mas seu autocontrole era maravilhoso. E parecia calmo quando contemplou seus 2 captores. Os olhos se fixaram por mais tempo em Tommy e ele murmurou: você. Eu devia ter imaginado. Vendo que ele não parecia disposto a oferecer qualquer resistência, os 2 jovens o largaram. Rápida como um relâmpago, a mão esquerda, aquela em que estava o anel de sinete, foi erguida até os lábios. Ave César, timorituri salutam, disse Sir James, ainda olhando para Tommy. Um instante depois, o rosto dele mudou, e com um estremecimento longo e convulsivo, ele caiu para frente, enquanto um odor de amêndoas amargas impregnava o ar. Capítulo 27. Uma festa no Savoy. A festa oferecida pelo Sr. Julius Ersheimer a uns poucos amigos, na noite do dia 30, será lembrada por muito tempo nos círculos dos fornecedores de alimentos e bebidas finos. Foi realizada em uma sala particular, e as ordens do Sr. Ersheimer foram sucintas e claras. Ele deu
Carta branca. E quando o milionário dá carta branca, geralmente obtém o melhor que se pode imaginar. Todas as iguarias fora da estação foram devidamente providenciadas. Os garçons levavam as garrafas de vinhos requintados, safras antigas, com um carinho todo especial. A decoração floral desafiava as estações, assim como as frutas. A lista de convidados era pequena, mas seleta. O embaixador norte-americano, o Sr. Carter, que tomara a liberdade, disse ele, de levar um velho amigo, Sir William Beresford, o arquidiácono Covley, o Dr. Hall, os dois jovens aventureiros, Senhorita Prudence Covley e Sr. Thomas Beresford, e finalmente a convidada de honra, Senhorita Jane Finn. Julius não medira esforços para que a apresentação de Jane fosse um sucesso estrondoso. Antes do banquete, uma misteriosa batida levou Tupence à porta do apartamento que dividia com a jovem norte-americana. Era Julius. Ele tinha um cheque na mão. Pode me fazer um grande favor, Tupence? Pegue isto e vista Jane da melhor maneira possível para esta noite. Vocês vão jantar comigo no Savoy. Combinado? Não se importe com as despesas, está bem? Está certo, Julius. Vamos nos divertir um bocado. Será um prazer. Vestir Jane. Ela é a coisa mais linda que já conheci. Também acho. Concordou o Sr. Hersheimer, fervorosamente. O fervor dele provocou um brilho súbito nos olhos de Tupence, que disse timidamente. Por falar nisso, Julius, ainda não lhe dei a minha resposta. Que resposta? Julius empalideceu subitamente. Lembra, me pediu, em casamento. Tupence estava balbuciando, os olhos recatadamente abaixados, ao melhor estilo de uma heroína vitoriana. Sei que não aceitaria um não como resposta. Tenho pensado bastante a respeito. E gotas de suor brotavam na testa de Julius. Tupence sentiu pena dele. Seu grande idiota. Por que diabo foi me pedir em casamento? Percebi, logo na ocasião, que não me dava a menor bola. Absolutamente. Eu tinha, e ainda tenho, os mais elevados sentimentos de estima e respeito, a maior admiração por você. Pois são justamente os sentimentos que mais depressa se esquecem, quando um outro sentimento entra em cena. Não é isso mesmo, meu velho? Não sei do que está falando, murmurou Julius ficando vermelho, como um camarão. Tupence começou a rir e fechou a porta. Tornou a abri-la imediatamente e acrescentou, com toda dignidade. Moralmente, sempre irei considerar que fui rejeitada. Quando Tupence voltou para junto de Jane, a norte-americana, perguntou. Quem era? Julius. O que ele queria? Para dizer a verdade, acho que ele queria vê-la. Mas eu não ia deixá-lo entrar de jeito nenhum. Não quero que ninguém a veja até esta noite, quando irá aparecer para todos como o rei Salomão em toda a sua glória. Vamos. Temos que fazer compras. Para a maioria das pessoas, o dia 29, o tão anunciado dia do trabalho, transcorreu como outro dia qualquer. Houve comícios em Hyde Park e Trafalgar Square. Procissões errantes, cantando a bandeira vermelha, vaguearam pelas ruas, sem rumo certo. Os jornais que tinham anunciado uma greve geral e o início de um reinado de terror tiveram que disfarçar seu constrangimento diante da não concretização das predições sombrias. Os mais ousados e espertos trataram de clamar que a paz fora obtida pela adoção de seus conselhos. Os jornais de domingo publicaram uma pequena notícia sobre a súbita morte de Sir James P. Edgerton, o famoso advogado. Os jornais de segunda-feira publicaram reportagens sobre sua brilhante carreira. Jamais foram divulgadas as circunstâncias e causas de sua morte repentina. Tome acertara em cheio na sua avaliação da situação. Era um espetáculo de um homem só. Sem o chefe, a organização desmoronou. Kramenin voltou às pressas para a Rússia, deixando a Inglaterra na manhã de domingo. A quadrilha fugira em pânico de Astley Priors, deixando lá inúmeros documentos altamente comprometedores que incriminavam a todos.
Com essas provas da conspiração nas mãos e mais um pequeno diário de capa marrom, encontrado no bolso de Sir James com um relato resumido de toda a trama, o governo convocou uma reunião de última hora. Os líderes trabalhistas foram forçados a reconhecer que tinham sido usados como simples instrumentos. O governo fez certas concessões que foram ansiosamente aceitas. Devia haver a paz e não a guerra. Mas o gabinete sabia muito bem por quão pouco todos haviam escapado ao desastre total. E estava gravada para sempre no cérebro do Sr. Carter a estranha cena que ocorrerá em uma casa no Sorro, na noite anterior. Ele entrará em um quartinho sórdido para encontrar o grande homem, o amigo de uma vida inteira, caído no chão morto, envenenado por sua própria mão. Ele havia tirado o malfadado esboço de tratado do bolso do falecido e o queimara na presença dos outros. A Inglaterra estava salva. E agora, na noite do dia 30, em uma sala particular do Savoy, o Sr. Julius Hersheimer estava recebendo seus convidados. O Sr. Carter foi o primeiro a chegar. Estava acompanhado por um cavalheiro idoso, de aspecto irascível. Ao vê-lo, Tommy corou até as raízes dos cabelos. Ele se adiantou e o cavalheiro idoso examinou-o com uma expressão apoplética. Ah! Então você é meu sobrinho, hein? Não parece grande coisa. Mas dizem que fez um bom trabalho. No fim das contas, sua mãe deve tê-lo educado direito. Vamos esquecer o que passou, está bem? É o meu herdeiro, sabe disso. Proponho, daqui por diante, dar-lhe uma mesada, e pode considerar Chalmers Park como sua casa. Obrigado, senhor. É muita bondade sua. Onde está a tal moça sobre quem tem ouvido falar tantas coisas? Tommy apresentou Tupence. As moças já não são mais como eram no meu tempo, comentou Sir William, contemplando-a. São, sim, protestou Tupence. As roupas podem ser diferentes, mas elas continuam as mesmas. Talvez você tenha razão. Eram atrevidas naquele tempo e continuam atrevidas agora. Exatamente. E pode estar certo de que eu mesma sou terrivelmente atrevida. Não duvido, exclamou Sir William, soltando uma risadinha e beliscando a orelha de Tupence jovialmente. A maioria das jovens tinha pavor do velho rabugento, como o chamavam. A petulância de Tupence deixou deliciado o velho misógino. O tímido arquidiácono chegou em seguida, um pouco aturdido com a ilustre companhia em que se encontrava, contente por saber que a filha tanto se distinguira, mas incapaz de se dominar e fitando-a apreensivamente de vez em quando. Tupence, no entanto, comportou-se admiravelmente. Absteve-se de cruzar as pernas, manteve a língua sob controle e recusou-se terminantemente a fumar. O Dr. Hall foi o próximo a chegar, seguido logo depois pelo embaixador norte-americano. Já podemos nos sentar, disse Julius, depois de apresentar todos os convidados. Tupence, quer por favor? E ele indicou o lugar de honra na mesa com um floreio. Mas Tupence sacudiu a cabeça. Não, esse lugar pertence a Jane. Quando se pensa na maneira como ela resistiu bravamente durante tantos anos, chega-se à conclusão de que não pode deixar de ser a rainha da festa dessa noite. Julius lançou um olhar agradecido para Tupence. Jane adiantou-se timidamente para ocupar o lugar que lhe era indicado. Já parecia muito bonita antes, mas agora estava deslumbrante, plenamente adornada. Tupence fizera sua parte de maneira eficiente. O vestido de gala feito por um dos costureiros mais em voga tinha o nome de lírio tigrino. Era todo em dourado, vermelho e marrom, dele emergindo a coluna imaculada da alva garganta da moça e a massa de cabelos cor de bronze que encimava aquele belíssimo rosto. Havia uma expressão de admiração em todos os olhos quando ela ocupou o lugar. Não demorou muito para que a admiração dominasse a todos e pediram a Tommy que desse uma explicação completa dos acontecimentos. Você foi muito reservado em toda a história, acusou o Julius. Deixou-me pensar que tinha ido para a Argentina.
embora eu imagine que tenha tido boas razões para isso. E confesso que fiquei arrepiado com sua ideia e de Tupence de me escolherem para representar o papel do Sr. Brown. A ideia não foi originalmente deles. Interveio o Sr. Carter. Foi devidamente sugerida por um mestre, o veneno sendo instilado cuidadosamente. A notícia no jornal de Nova York é que sugeriu o plano a ele. E com base nisso, ele teceu uma teia que quase o envolveu de forma fatal. Jamais gostei dele, disse Julius. Senti desde o início que havia algo errado nele. E sempre desconfiei de que fora ele quem silenciara a senhora Vandermeyer em um momento tão oportuno. Mas só quando eu soube que a ordem para a execução de Tommy fora dada logo depois da nossa conversa. Naquele domingo é que comecei a achar que era ele quem estava por trás de tudo. Confesso que nunca desconfiei dele. Lamentou-se Tupence. Sempre me julguei mais esperta que Tommy, mas não resta a menor dúvida de que ele me venceu. Julius concordou. Tommy é que foi o grande responsável pelo final feliz. Tenho uma proposta a fazer. Não vamos permitir que ele continue sentado aí, de boca fechada. Tem que nos contar tudo. Apoiado. Apoiado. Não há muito o que contar, balbuciou Tommy, visivelmente constrangido. Banquei o completo idiota, até o momento em que encontrei a fotografia de Annette e compreendi que ela era Jane Finn. Recordei-me de como ela gritara insistentemente a palavra Marguerite. Pensei nos quadros. Ora, foi só isso. E é claro que repassei também todos os fatos, para descobrir em que ponto me tornará um asno. Continue por favor, disse o Sr. Carter, quando Tommy deu a impressão de que iria novamente se refugiar no silêncio. Fiquei bastante preocupado quando Julius me contou o que tinha acontecido com a Sra. Vandermeyer. Parecia que o culpado só podia ser ele ou então Sir James. Mas eu não sabia qual dos dois. Ao descobrir a fotografia na gaveta, depois daquela história de que tinha sido levada por um tal inspetor Brown, passei a desconfiar de Julius. Mas recordei-me em seguida que fora Sir James quem descobrira a falsa Jane Finn. Não consegui chegar a uma conclusão e acabei decidindo que não podia correr nenhum risco. Deixei um bilhete para Julius na possibilidade de ele ser o Sr. Brown, dizendo que estava de partida para a Argentina. Deixei na escrivaninha a carta de Sir James oferecendo um emprego, para que ele ficasse convencido. Depois, escrevi a carta para o Sr. Carter e telefonei para Sir James. Achei que, de qualquer maneira, o melhor era contar tudo a ele. E foi o que fiz, abstendo-me apenas de revelar o provável esconderijo dos papéis. A maneira como ele me ajudou a redescobrir a pista de Tupence e Annette quase me desarmou, mas não inteiramente. Fiz um esforço para continuar a pensar que podia ser qualquer um dos dois. E foi então que recebi o bilhete forjado de Tupence, e tive certeza. Mas como? Tommy tirou o bilhete do bolso e o mostrou. É realmente a letra de Tupence, mas eu compreendi que o bilhete não era dela por causa da assinatura. Ela nunca escrevera seu apelido como Tupence. Mas alguém que jamais o tivesse visto escrito poderia pensar que era assim. Acontece que Julius já tinha visto, pois me havia mostrado um bilhete dela. E Sir James nunca tinha visto. Depois disso, foi tudo muito fácil. Despachei Albert imediatamente ao encontro do Sr. Carter. Fingi que tinha ido embora também, mas voltei sem que ninguém me visse. Quando Julius apareceu de carro, compreendi que aquilo não era parte do plano de Sir James e que poderia criar problemas. A menos que Sir James pudesse ser apanhado em flagrante, eu sabia que o Sr. Carter jamais acreditaria na minha palavra apenas. Tem razão, confirmou o Sr. Carter, pesaroso. Foi por isso que mandei as moças procurarem Sir James. Estava convencido de que acabariam indo para casa no Sorro, mais cedo ou mais tarde. Ameacei Julius com o revólver porque queria que Tupence contasse isso a Sir James, a fim de que ele não se preocupasse conosco.
No momento em que as moças sumiram das nossas vistas, disse a Július que seguisse para Londres o mais depressa possível. No caminho, contei-lhe toda a história. Chegamos à casa no Sorro com bastante antecedência. O Sr. Carter estava nos esperando. Depois de combinarmos tudo, entramos e nos escondemos atrás da cortina. Os policiais tinham ordens para dizer, se fossem indagados, que ninguém havia entrado na casa. E isso é tudo. Tommy parou de falar abruptamente. Houve silêncio por um momento, quebrado por Julius. Por falar nisso, estava enganado a respeito da fotografia. Ela foi realmente tirada de mim, mas encontrei-a novamente. Onde? Indagou Tupence. Naquele pequeno cofre na parede do quarto da Sra. Vandermeer. Eu sabia que você tinha encontrado alguma coisa, disse Tupence, em tom de censura. Para dizer a verdade, foi por isso que comecei a desconfiar de você. Por que não me disse nada? Acho que eu também estava um pouco desconfiado. Já me haviam tirado a fotografia uma vez e decidi que isso não voltaria a acontecer, enquanto não a levasse para um fotógrafo e mandasse fazer uma dúzia de cópias. Todos nós escondemos uma coisa ou outra, comentou Tupence, pensativa. Acho que trabalhar para o serviço secreto faz a gente se comportar assim. Na pausa que se seguiu, o Sr. Carter tirou do bolso um pequeno livro, de capa marrom. Beresford acabou de dizer que eu não acreditaria que Sir James Peel Edgerton fosse culpado, a menos que o apanhasse em flagrante. E tem toda a razão. Para dizer a verdade, foi somente depois que li as anotações neste pequeno livro é que passei a acreditar plenamente na espantosa verdade. Este livro será entregue à Scotland Yard, mas jamais será divulgado. A longa associação de Sir James com a justiça torna tal divulgação indesejável. Mas para vocês que conhecem a verdade, desejo ler alguns trechos, que podem lançar alguma luz sobre a mentalidade desse grande homem. Ele abriu o livro e foi folheando as páginas finas, lendo alguns trechos. É loucura manter este diário. Sei disso. Constitui uma prova contra mim. Mas jamais me esquivei a assumir riscos. E sinto uma necessidade premente de me expressar. Este diário será tirado do meu cadáver. Muito jovem ainda, compreendi que possuía faculdades excepcionais. Somente um tolo subestima sua capacidade. Minha inteligência era muito acima da média. Sei que nasci para ter sucesso. Minha aparência era o único fator adverso. Era discreto e insignificante, um tipo que se pode classificar de indefinido. Quando era criança, assisti a um famoso julgamento de homicídio. Fiquei profundamente impressionado com a força e a eloquência do advogado de defesa. Pela primeira vez, tive a ideia de dedicar meus talentos a isso. Estudei o criminoso que estava sendo julgado. O homem era um tolo, fora incrível e inacreditavelmente estúpido. Nem mesmo a eloquência do seu advogado poderia salvá-lo. Senti um imenso desprezo por ele. Ocorreu-me então que o padrão dos criminosos era muito baixo. Eram os fracassados, os marginais. A ralé, em suma, que descambavam para o crime. Era estranho que os homens inteligentes não percebessem as extraordinárias oportunidades do crime. Fiquei pensando na ideia. Que campo magnífico, cheio de possibilidades ilimitadas. Meu cérebro entrou em ação. Li as obras básicas sobre crimes e criminosos. Todas confirmaram minha opinião. Degeneração, doença, jamais a escolha deliberada de uma carreira por um homem inteligente. Pus-me a pensar. Supondo que minhas maiores ambições se realizassem, que eu me tornasse um bom advogado, alcançasse o auge da profissão. Depois, poderia ingressar na política, talvez mesmo tornar-me primeiro-ministro da Inglaterra. E então? Será que isso era o poder? Estaria sempre atrapalhado por meus colegas. Reprimido pelo sistema democrático, do qual seria apenas o chefe nominal. Não, nada disso. O poder com o qual eu sonhava tinha que ser absoluto. Um autocrata. Um ditador.
E tal poder só podia ser obtido atuando-se à margem da lei. Jogar com as fraquezas da natureza humana, depois com as fraquezas das nações, formar e controlar uma vasta organização, até derrubar a ordem existente e dominar totalmente. O pensamento me deixou inebriado. Compreendi que precisava levar duas vidas. Um homem como eu está fadado a atrair as atenções gerais. Devia ter uma carreira bem-sucedida, para disfarçar minhas verdadeiras atividades. Devia também cultivar uma personalidade. Escolhi como modelo um famoso advogado. Reproduzi seus maneirismos, seu magnetismo. Se eu escolhesse a profissão de ator, teria sido o maior ator do mundo. Sem disfarces, sem maquiagens, sem barbas postiças. Personalidade. Eu a visto como uma luva. Quando atiro, volto a ser eu mesmo, insignificante, discreto, um homem como qualquer outro. Escolhi o nome de Sr. Brown. Existem centenas de homens que se chamam Brown, existem centenas de homens que se parecem comigo. Obtive sucesso em minha falsa carreira. Estava fadado ao sucesso. Terei sucesso também na outra carreira. Um homem como eu não pode fracassar. Li uma biografia de Napoleão. Ele e eu temos muito em comum. Dediquei-me a defender criminosos. Um homem deve cuidar de sua própria gente. Senti medo umas poucas vezes. A primeira vez foi na Itália. Compareci a um jantar. O professor D, o grande alienista, estava presente. Conversamos sobre insanidade. E ele disse: muitos grandes homens são loucos e ninguém sabe disso. Eles mesmos não sabem. Não compreendo porque ele me olhou quando disse isso. Foi um olhar estranho. Não gostei. A guerra me atrapalhou. Pensei que fosse favorecer meus planos. Os alemães são muito eficientes. O sistema de espionagem deles era excelente. As ruas estão cheias de rapazes vestidos de caque. Jovens tolos, as cabeças vazias. Mas não sei. Eles ganharam a guerra. Isso me perturba. Meus planos estão indo bem. Apareceu uma moça. Não acredito que ela realmente saiba de alguma coisa. Mas temos de desistir da Estônia. Não podemos correr riscos agora. Tudo vai bem. A perda de memória é irritante. Não pode ser simulada. Nenhuma garota conseguiria enganar a mim. Dia 29. É cedo demais. O Sr. Carter fez uma pausa antes de dizer: não lerei os detalhes do golpe que foi planejado. Mas há duas pequenas anotações sobre vocês três. Tendo em vista o que aconteceu, são muito interessantes. Induzindo a moça a vir por sua espontânea vontade, consegui desarmá-la. Mas ela tem lampejos intuitivos que podem ser perigosos. É preciso removê-la do meu caminho. Não posso fazer nada com o norte-americano. Ele desconfia e não gosta de mim. Mas não pode saber. Minha armadura é impenetrável. Há momentos em que receio ter subestimado outro rapaz. Ele não é muito esperto, mas é difícil torná-lo cego aos fatos. O Sr. Carter fechou o pequeno livro e murmurou: um grande homem. Gênio. Ou insanidade. Quem pode dizer? Houve um silêncio. O Sr. Carter levantou-se. Vou fazer um brinde ao empreendimento conjunto que justificou enormemente sua criação sendo bem-sucedido. O drink foi tomado com aclamações. Há mais uma coisa que gostaríamos de ouvir, disse o Sr. Carter, olhando para o embaixador norte-americano. E sei que falo também em seu nome, embaixador. Gostaria que a senhorita Fi nos contasse a história que até agora só a senhorita Tupence conhece. Antes disso, porém, vamos fazer um brinde à saúde dela, à saúde de uma das mais corajosas filhas dos Estados Unidos, com os agradecimentos e a gratidão de dois grandes países. Capítulo 28. E depois? Foi um brinde maravilhoso, Jane, disse o Sr. Hersheimer para a prima, ao voltarem juntos para o Ritz, no Rolls-Royce. O brinde ao empreendimento conjunto? Não, o brinde a você. Não existe nenhuma outra mulher no mundo que pudesse ter feito o que você conseguiu fazer. Foi simplesmente maravilhosa.
Não me sinto maravilhosa. No fundo, estou apenas cansada e solitária, e morrendo de saudade da minha terra. Isso me leva a outra coisa que eu queria dizer. Ouvi o embaixador dizendo à esposa que esperava que você fosse se instalar imediatamente na embaixada. Não é má ideia, mas acontece que tenho outros planos. Jane, quero que se case comigo. Não fique assustada, nem diga não agora. Não pode me amar imediatamente, é claro. Isso seria impossível. Mas eu a amo desde o momento em que pus os olhos na sua fotografia. E agora que a vi pessoalmente, estou louco por você. Se casar comigo, pode estar certa de que não vou apressá-la. Poderá levar o tempo que quiser para decidir. Talvez nunca venha a me amar. Se for esse o caso, darei um jeito de lhe devolver a liberdade. Mas quero ter o direito de cuidar de você, de providenciar tudo o que desejar. É justamente o que estou querendo. Alguém que seja bom para mim. Oh, não tem ideia de como me sinto sozinha. Claro que posso imaginar. Nesse caso, está tudo combinado. Vou procurar o arcebispo amanhã e arrumarei uma licença especial para podermos casar. Oh, Julius. Não quero apressá-la, Jane, mas não tem sentido ficar esperando. Não se assuste, não estou esperando que comece a me amar agora mesmo. A mão de Jane procurou a dele. Eu já o amo, Julius. Amei-o desde aquele primeiro momento no carro, quando a bala passou de raspão por seu rosto. 5 minutos depois, Jane murmurou. Não conheço Londres muito bem, Julius, mas é tão grande assim a distância do Savoy ao Ritz. Depende do percurso que se escolhe, respondeu Julius, calmamente. E estamos indo pelo Regent's Park. Oh, Julius, o que o motorista vai pensar? Com o salário que lhe pago, ele sabe muito bem que é melhor não pensar por conta própria. Ora, Jane, a única razão por que escolhi o Savoy para o jantar foi porque assim teria a oportunidade de levá-la de volta para casa. Eu não sabia como ia conseguir ficar a sós com você. Afinal, você e Tupence não desgrudavam uma da outra. Pareciam até irmãs siamesas. Acho que mais um dia assim e tanto eu como Beresford ficaríamos doidos. Ele está. Claro que está. E loucamente. Era o que eu pensava. Por quê? Por todas as coisas que Tupence não disse. Nesse caso, você está vendo mais do que eu. Jane se limitou a sorrir. Nesse exato momento, os jovens aventureiros estavam sentados em um táxi, muito empertigados, sentindo-se extremamente constrangidos. E com uma singular falta de originalidade, o táxi deles também estava voltando para o Ritz pelo Regent's Park. Um terrível constrangimento dominava os dois. Sem que soubessem direito o que acontecerá, tudo parecia estar mudado. Não sabiam o que dizer, sentiam-se paralisados. Toda a antiga camaradagem desaparecera. Tupence não conseguiu imaginar nada para falar. Tom estava igualmente aflito. Evitavam olhar um para o outro. Finalmente, Tupence fez um esforço desesperado. Não achou tudo divertido? Achei. Outro silêncio. Gosto de Julius. Tentou Tupence novamente. De repente, Tom se reanimou e disse, em tom ditatorial. Não vai se casar com ele, está ouvindo? Eu a proíbo. Exclamou Tupence, submissa. Em hipótese alguma, entende? Ele não quer se casar comigo. Pediu-me em casamento apenas por bondade. Isso não é lá muito provável. Mas é verdade. Julius está perdidamente apaixonado por Jane. E imagino que a está pedindo em casamento neste exato momento. Ela será uma ótima esposa para Julius. Disse Tommy, condescendente. Não acha que ela é a coisa mais adorável que você já viu? Provavelmente. Imagino que você prefere algo melhor. Mas que diabo, Tupence. Você sabe muito bem. Simpatizei com seu tio, Tommy. Disse Tupence, mudando de assunto apressadamente. Por falar nisso, o que pretende fazer? Vai aceitar a oferta do Sr. Carter, de um cargo no governo, ou o convite de Julius,
De um posto altamente remunerado no rancho dele nos Estados Unidos. Acho que vou continuar no velho navio, embora tenha ficado sensibilizado com a generosidade de Hersheimer, mas tenho a impressão de que você se sente melhor em Londres. Não vejo onde entro nessa história. Pois eu vejo. Tupence lançou-lhe um rápido olhar de esguelha, antes de murmurar, pensativa. E há também a questão do dinheiro. Que dinheiro? Vamos receber um cheque. O Sr. Carter me disse. E você perguntou de quanto? Indagou Tommy, sarcasticamente. Perguntei. Respondeu Tupence, triunfante. Mas não vou lhe dizer. Você não existe, Tupence. Foi um bocado divertido, não é mesmo, Tommy? Espero que tenhamos uma porção de outras aventuras. Você é insaciável, Tupence. Da minha parte, devo dizer que estou cansado de aventuras, pelo menos por enquanto. Mas fazer compras é quase tão bom quanto. Pense só em comprar móveis antigos, tapetes, cortinas de seda, uma mesa de jantar envernizada, um divã com uma porção de almofadas. Espere um pouco. Para que tudo isso? Talvez para uma casa, mas acho que talvez seja um apartamento. Apartamento de quem? Está pensando que eu me importo de dizer, mas não me importo não. Nosso, é claro. Oh, querida! Exclamou Tommy, abraçando-a. Eu estava determinado a fazer com que você dissesse. Eu lhe devia pelo menos isso, por causa da maneira como me censurava sempre que tentava me tornar sentimental. Tupence ergueu o rosto para Tommy. O táxi continuou o seu caminho, contornando o lado norte do Regent's Park. Ainda não me pediu em casamento, comentou Tupence. Ou pelo menos não o que nossas avós chamariam de um pedido de verdade. Mas depois de ouvir um pedido horrível como o de Julius, estou propensa a dispensá-lo da formalidade. Não vai conseguir escapar ao casamento comigo, mesmo que queira. Ah, como vai ser divertido! O casamento é chamado de uma porção de coisas, de abrigo, refúgio, paraíso, glória, estado de escravidão e várias outras coisas. Mas quer saber o que eu acho que é? O quê? Uma diversão. E uma diversão fantástica. Concluiu Tommy. Fim. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.